Pessoal, aqui é o Osemar Araújo, do canal Casa de Marimato. Estou começando esse vídeo com áudio gravado, porque o pessoal está tudo em obra aqui, os vizinhos. E aí para evitar o barulho, eu estou gravando. Esse aqui é a entrada da nossa casa, o jardim que a gente está em constante mudança. Esse lado aqui na subida a gente tem um pomar, um projeto de um pomar pequeno. E fica até o final do vídeo, a gente tem muita novidade chegando por aí, muita coisa pra gente contar pra vocês. Esse pomarzinho aqui tá em constante mudança, né? A gente vive fazendo coisas novas aqui todas as vezes que a gente vem aqui. Então, pessoal, agora a gente vai mostrar a casa, começar primeiro aqui pela essa área externa. Que é uma área externa cheia de detalhes e lembranças. Pena que a gente não gravou as partezinhas que formaram isso tudo, que era um material muito legal. Chega massa. Aqui a gente tem essa visão, que é uma visão que a gente adora. Essa visão do mar. Agora são as 7h30 da manhã, então vocês vão ouvir barulho de obra, que a gente fazendo obra, vocês vão ouvir galo cantando, então o dia começou. E a gente tem essa visão do mar, que é uma visão muito bonita. Aqui a gente tem rio, praia, é muito legal. E aqui a gente fez algumas intervenções nossas. A primeira foi esse banco aqui, que nós fizemos. A primeira coisa que a gente fez aqui, depois que estava pronta aqui a área, foi esse banquinho. Pegamos 4 com bogó. E esses pedaços aqui, que sobrou muita coisa da obra, dessa parte externa que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, a gente colocou esses 4 pedacinhos de caibros e fez esse banco. Depois, quando a obra realmente terminou, nós percebemos que sobrou muita madeira e é uma coisa também muito legal que era pra gente ter gravado. Nós fizemos alguns bancos com ripas e caibros de maçaranduba que sobraram da coberta. Então a gente fez esses bancos. Essa mesa a gente fez com os caibros de maçaranduba também, mas essas placas aqui de madeira foram usadas para fazer as caixas, né, das colunas, né? Então acho que foi a última coisa que a gente fez com essa mesa. E aqui a gente tem mais esse balanço aqui que a gente fez. Temos 2 balanços. Esse é o primeiro balanço, ali com o outro, né? Essas luminárias também nós fizemos com sobra de madeira. Depois dá uma olhadinha aqui. Aqui é um pedacinho de madeira usada na obra, né? E a gente colocou um pedacinho de cano aqui, depois eu vou mostrar como faz. Cano que sobrou também da obra, cano de esgoto, e aqui é juta, né? Colamos com cola quente, fizemos as luminárias, depois a gente mostrar como é que fica muito bonito. Plantamos essa planta aqui, ela é uma trepadeira, ela está em cima da casa, não, ela está aqui, ó, saindo já, então ela está cobrindo. Vai dar uma sensação térmica boa, né? Porque a planta ajuda nisso. E ela tem uma flor muito bonita, que eu vou mostrar pra vocês aqui. E também ela impede esse sol da manhã, que de manhã até umas 8, 9 horas aqui faz muito sol. Então a gente colocou a pegada da planta, ela dá uma amenizada nessa luz que incide aqui, né? A flor dela. Deixa eu mostrar pra vocês como ela é bonita. É linda essa flor. Então, ela tá toda florida, ela dá umas flores muito bonitas aqui. A gente também tem aqui essas plantinhas que são alamandas, que é também florzinha amarela também, que é muito legal, eu acho muito bonita, eu gosto da cor. Então elas ficam todas muito amarelas aqui, ó. Você pode perceber que tem muita florzinha amarela, ela fica muito cheia. E aqui também esses bancos nós fizemos também, sobra dessa coberta aqui, que sobrou muita madeira. Outro balancinho, e aqui foi o banco que a gente fez junto com o gogó também, né? Foi as primeiras coisas que a gente fez aqui na área externa. Colocamos essas floreiras, são calhas, sobra também das calhas aqui, sobrou calha aqui, ó. A gente tem as calhas d'água da caída e a gente pegou as calhas, acho que essa sobra de calha dá para fazer uma floreira. E nós fizemos uma floreira, já estamos com uma segunda espécie aqui, era uma espécie, agora a gente colocou outra. Então a gente tem aqui, tem ali, e na verdade a gente tem ao redor da casa, em todas as janelas, a gente tem essas floreirazinhas que a gente fez.
vamos mostrar agora como é um pouquinho dentro da casa. Essa casa a gente fez pensando em vir aqui no final de semana, porque o terreno ele é muito acidentado, vocês vão ver, eu vou tentar dar uma volta com vocês. E ele tem grama, a gente colocou grama, você vê que ele é muito acidentado. Então a gente teve que fazer essa área aqui, porque a gente não tinha espaço realmente para muito terreno para poder fazer a casa mesmo, né? Então a gente aqui, a gente priorizou em utilizar muito alumínio e vidro. Vidro para que a gente pudesse enxergar toda essa visão do mar, né? E alumínio por causa da maresia, que aqui é muito forte. A porta de vidro e as janelas, né, elas são para potencializar essa visão, que é a visão externa, né, que ela é muito bonita. Então a gente tem aqui, a gente tem nas janelas também, a gente colocou janelas de 1,5 metro, que é para ter essa melhor visão, né, esse conforto da área externa. E aqui a gente fez muitas intervenções. Essa casa aqui ela é muito, basicamente, faça você mesmo. Muita coisa aqui a gente fez. Acho que tem pouca coisa aqui que a gente não fez. Começar aqui pela área do quarto. Vocês percebem que ela é uma casa aberta, ela não tem divisão. A gente fez esse banco aqui, que é com sobra ali também da obra, né? Essas bases laterais aqui também foram caixaria que sobrou das colunas. Essa base aqui também, caixaria que sobrou das colunas. A cama é uma cama box, com um colchão em cima, né? É box, mas a gente botou um colchão, porque essa casa a gente aluga pelo Airbnb. Então, quando vem, a gente aluga geralmente para um casal, para 3 pessoas, mas quando quer vir mais gente, que às vezes a galera, não, a gente não se importa e tal, aí a gente tira o colchão, e fica a cama e mais um colchão, e aqui também tem armador de rede, então a gente já chegou a comportar aqui 5, 6 pessoas. Mas confortavelmente é um casal, 3 pessoas. Mas quando quer vir mais gente, a gente acaba abrindo exceção. Essa cabeceira aqui da cama foi muito legal porque esse aqui é uma porta de um roupeiro da minha avó. E a minha avó desmontou esse roupeiro e eu achei ele muito bonito e disse, cara, isso aqui dá pra ser uma cabeceira. Eu pensei, né? E aí falei com ela, ela me deu uma das portas, eu lixei, deu muito trabalho lixar, porque tinha 7 camadas de tinta. E depois que eu lixei, eu invernizei e coloquei aqui para ser cabeceira da cama. Eu gostei muito dessa cabeceira, né? Aqui na sala a gente fez esse sofá, que a gente tentou, como às vezes... A gente no início nem tinha cama, na verdade. Quando a gente fez esses móveis, eu pensei em fazer um móvel que a gente pudesse juntar partes e fazer uma cama. Então, se eu pego todos os móveis, todos esses bancos que a gente fez, são 3, esse e mais 2 externos, e eu coloco aqui, eles formam uma cama. E aí você coloca o colchão e vira uma cama, para quando vir muita gente. Então, a primeira coisa que a gente fez pensando foi esse sofazinho, e depois a ideia de juntar esses bancos e formar uma cama que eles têm a mesma altura. Então a gente fez esse banco, fizemos esse centro aqui também, sobrou e no finalzinho tinha pouca coisa, né? E eu disse, não vai dar pra gente fazer mais bancos, porque eu gosto de bancos, mas eu disse, talvez dê pra fazer um centro, e aí as peças eram menores, a gente fez esse centrinho aqui, que ficou muito legal. Aqui na sala. A sala é um lugar bacana porque você senta aqui, você tem essa visão. Então aí você tá aqui, finalzinho da tarde, faz um café, senta aqui no sofá, e aí você tem essa visão, que eu acho uma visão muito gostosa do rio, que é do encontro do rio com o mar, do mar, enfim, o nascer do sol é bárbaro aqui. A cozinha é um outro lugar que a gente... Deu muito prazer fazer essa casa. E também foi muito desafio, né? Houve muitos desafios. Primeiro foi aprender como fazer essas coisas, né, com o YouTube. E realmente a gente acabou não filmando, mas dava um conteúdo muito legal. E aí a gente pesquisou uma madeira que aguentasse água, assim, suportasse um pouco de água, né? E a gente ouviu falar muito do compensado naval. E aí nós compramos o compensado naval, cortamos, eles haviam cortado da madeireira.
A gente entregou um projeto, o pessoal, a vendedora, ela cortou já nos tamanhos que a gente queria. A gente só fez montar aqui. E vernizou com verniz marítimo, com filtro solar, porque se bate a água, né, ajuda mais ainda a madeira a suportar. Esse tecido aqui eu vi no Pinterest, achei legal a cor, e a gente comprou o tecido e mandou costurar. E aqui ele está preso com umas varinhas que sobraram, nas varinhas que a gente ganhou. Eu vou até mostrar o que a gente fez com essas varinhas. E a gente colocou essas varinhas aqui, elas não são retinhas, elas são com curvas naturais, digamos assim, né? Muito legal, eu achei que ficou muito bacana, gostei, né? Quando a gente fez só essa piazinha, foi a primeira coisa que a gente colocou aqui na casa, primeiro de tudo, foi essa pia, que era a pia de inox, que a gente comprou, foi a primeira coisa. A gente tem um frigobarzinho aqui para essa coisa do dia a dia, né? Esse aqui, esse porta-taças aqui, a gente fez com sobra de obra também, essa madeirinha aqui mais grossa. Foi a caixaria das colunas que a gente usou aqui na obra. E aqui foram uns pedacinhos de madeira de pinos, que a gente comprou madeira de pinos para cá e para usar nas prateleiras ali da sala. A gente fez umas prateleirinhas pequenininhas. Então a gente acabou fazendo aqui, tinha muita madeira sobrando. A gente acabou usando bastante. E a madeirinha de pino também a gente usou aqui nesse suporte que a gente fez pro não ficar tão baixo o frigobar, né, para subir um pouquinho, para proteger também da umidade aqui dessa região. Aqui no banheiro a gente fez algumas situações de madeira também, outras a gente está para mudar, que a gente não gostou muito, mas essa divisão que a gente fez com essas varetinhas que a gente ganhou, que eu falei lá para vocês que a gente usou lá na cozinha, né? A gente fez essa divisão e aqui a gente usou madeirinha de pinos, né, para fazer esse suporte do papel, usar essa prateleirinha aqui também. E essas outras aqui que estão de plástico a gente vai mudar. Então, pessoal, aqui é a parte externa, na verdade, atrás da casa, né? A gente tem aqui umas ideias de intervenção. A gente plantou aqui algumas frutíferas, né? Aqui a gente tem flores, né? Aqui, ó, espirradeira rosa, a gente tem branca no terreno, tem vermelha no terreno também, que eu vou mostrar um pouquinho lá na frente. A gente tem buganvília aqui, ó, tá bonito, esse pé de buganvília. A gente tem pé de amora também aqui, vários pés de amora. E aqui nessa área externa a gente está pensando em fazer algumas intervenções. A primeira, construir aqui um quarto para receber mais hóspedes, porque a casa está muito pequena. Então a gente vai fazer um quarto aqui para hóspedes. Esse chuveiro aqui a gente fez porque a gente estava querendo fazer um chuveiro. Nós tínhamos esse restinho aqui de essas varinhas, né, que meu tio deu. E aí nós fizemos isso, vamos fazer um chuveirão. Coloquei essa brita aqui, essas madeiras que também são restos de obra da caixaria que sobrou das colunas. E aí a gente fez só com as varetas. Depois eu não achei legal. Fizemos uma poda no terreno dos pés de coco. E aí resolvi colocar as palhas aqui. E ficou esse espaço que eu gostei muito. Tem essa madeira, tem a pedra, tem essa coisa natural. Achei que foi muito bacana. Tem espirradeira também. Espirradeira rosa, bem cheirosa, quando bate o vento, você sente muito cheiro. E aí a gente tem aqui pé de amora, pé de acerola, pitanga, graviola, laranja, carambola, tudo pequeno ainda. As pé de oliveira, as espirradeiras, bananeira, caju, um caju de 6 meses, tem um cajuzinho ali, siriguela. Enfim, aqui a gente também está pensando em fazer um outro ambiente, um outro quarto pequeno para receber pessoas também, porque aí tem essa visão aqui que eu acho muito bonita da área da frente da casa. Então, aqui a gente consegue perceber como o terreno era acidentado, tá vendo? A gente tem que fazer uma intervenção com grama.
para que pudesse segurar mais, porque aqui essa areia é areia de praia, né? É bem fofinha. E a gente aqui tem essa áreazinha, então tipo um pomarzinho, a gente pede oliveira, pede vários frutos que a gente plantou aqui. Então, pessoal, a gente tentou fazer aqui um gazebo, uma gazebo, tá em desenvolvimento ainda, é um protótipo, mas é uma área muito gostosa, eu gosto de ficar aqui. Eu estou ouvindo o barulho dos pássaros, né, que é muito legal. E às vezes de manhã eu venho pra cá, tomo um café, fico olhando essa visão aqui que a gente tem do mar, que é muito bonito. E aí quando tiver maior, no dia que for desenvolvendo aqui, eu vou mostrando para vocês. Bom pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma dúvida ou querem deixar alguma sugestão, deixa nos comentários. E até o próximo vídeo, que a gente vai trazer um outro lugar nosso também, que a gente vai, que vocês vão gostar bastante. Tchau!